Leandro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para todo mundo que está com a gente. Quando eu cheguei, disseram assim, Leandro Rezende está com a gente, me deu um suspiro no meu coração de poder ter Leandro junto. Pena que a gente não pode ficar sorrindo, né, e falando das amenidades da vida, porque temos aí 7 dias para a eleição presidencial. E, Leandro, já que a gente já chegou e, tipo assim, já colocou uma imagem ao vivo para aproveitar esse momento de Luiz Inácio Lula da Silva falando ao vivo, eu já quero te ouvir a respeito disso, essas agendas que não param, né? E a tendência é que até a regra eleitoral, até quando a regra eleitoral permitir o limite das agendas, os candidatos permanecerão dessa maneira. Tivemos agora, então, Lula falando sobre barbárie e democracia. É mais uma tática, né, Leandro, dessa estratégia de campanha de tentar desmerecer o outro lado. Enfim, é assim mesmo, o ritmo eleitoral faz parte do jogo, mas tentando desmerecer o outro lado para ganhar alguma vantagem. Elisa, porque o Lula sabe que nessa eleição ele tem um desafio, né? Ele tem um desafio de não falar só para um eleitorado que já é dele e do PT há várias eleições, mas para um eleitorado anti-bolsonarista, né? O ex-presidente Lula tem tentado investir nesse discurso de que a sua candidatura representa a democracia em oposição à barbárie, que do outro lado está tudo de ruim e ao lado deles estão aqueles que defendem um regime democrático. É o argumento que o Lula tem colocado para atrair eleitores que não são dele, que jamais foram dele, que muito provavelmente depois dessa eleição deixarão de sê-lo, né? E nesse sentido ele tem contado com um apoio, uma força muito grande, sobretudo da Simone Tebet, que ficou em terceiro, senadora do MDB e que tem tentado inclusive mudar um pouco do tom do que o Lula usa para falar para a imprensa, para falar em público, a cor que o PT usa para ir para a rua. Foi uma sugestão da Simone Tebet que os apoiadores do ex-presidente Lula passassem a usar a cor branca nas manifestações. Então, essa fala breve que a gente viu do ex-presidente é nesse sentido de tentar falar para um eleitorado que não é da bolha da esquerda, mas um eleitorado para o qual o Lula precisa falar, sobretudo agora nessa reta final. Já falando um pouquinho de agenda, né, trazendo um pouco de informação, o Lula tem mais tarde, né, você mencionou, Elisa, um encontro com youtubers, é um tipo de agenda que tanto o Lula como o candidato e presidente, né, Jair Bolsonaro, eles têm investido muito nesse diálogo com influenciadores, né? O Lula mais cedo fez uma agenda com influenciadores esses de esquerda para traçar ali uma estratégia para as redes sociais e amanhã o ex-presidente faz um ato na USP, né, em São Paulo, para tentar levantar a candidatura do Fernando Haddad, que é o candidato do PT ao governo de São Paulo e que está atrás nas pesquisas. O Tarcísio está liderando com uma certa folga que está deixando o PT, lógico, preocupado do rendimento que o candidato vai ter na eleição para o governo de São Paulo, que é um rendimento também necessário para que o Lula consiga ali, ter um bom resultado num estado em que perdeu por 1.700.000 votos no primeiro turno. Agora, Leandro, existe um esforço muito grande das duas campanhas de tentar convencer ali os indecisos e tentar reduzir a taxa de abstenção, que inclusive no primeiro turno desse ano foi a maior taxa de abstenção desde 1998, cerca de 21% de abstenção. Mas essa troca de acusações não pode acabar impactando na ida do eleitor até as urnas no próximo domingo? E esse tom de troca de acusações deve continuar durante essa reta final das campanhas? Olha, sem dúvida, Tainá, que a gente vai ter um tom ainda, não sei se tem como piorar, né, o tom do segundo turno, mas se tiver um espaço para que ele fique ainda mais grave, certamente a gente vai ver, porque é uma eleição que o tempo todo ela não foi pautada por proposta, não foi pautada por um projeto à esquerda de tentar resolver os problemas do Brasil e um projeto à direita para tentar resolver os problemas do país. Não foi por isso, né? O presidente Jair Bolsonaro fez uma campanha voltada à continuidade do seu governo, é claro, mas pautando muito num medo de um retorno do PT, de um retorno do Partido dos Trabalhadores ao governo depois da saída da ex-presidente Dilma Rousseff, num retorno do ex-presidente Lula até a 100 dias preso, né? Voltou, Leandro? Leandro, deu
uma leve... Pronto, Leandro, é que você não sabe o que aconteceu, mas deu um leve tremelique na sua imagem, é excesso de energia e conhecimento, é isso, essa inteligência toda dá uma balada aqui. Mas pode continuar, meu bem, aquela que encontra alternativas de justificar, né, o injustificável. Mas pode continuar, meu bem, por favor, onde você está. E eu nem percebo, né? Eu desato a falar aqui também, vocês no final de semana me dão tempo para falar, tudo que eu não posso falar durante a semana, então eu vou embora, né? E tô sozinho aqui hoje, então vamos à luta. Bom te ouvir. Mas o que eu estava respondendo a Tainá, né, de que não dá para a gente imaginar que o nível da campanha vai melhorar, se a gente tivesse que apostar, ele vai piorar, porque é uma campanha pautada o tempo todo pela negação do Bolsonaro, como eu estava dizendo, a negação pela a candidatura dele ser a única capaz de derrotar o Lula e impedir um retorno do PT ao poder. Do mesmo lado, o ex-presidente Lula se colocou o tempo todo como a única candidatura capaz de vencer Jair Bolsonaro e impedir mais 4 anos do bolsonarismo à frente do país. Então, é uma campanha que é pautada o tempo todo em tentar aumentar as rejeições de ambos, né? Do Lula é uma coisa ali motivada um pouco pela saudade, uma suposta saudade dos governos do PT, e a campanha do presidente Jair Bolsonaro, uma ideia de que agora que o país está começando a entrar no eixo, não conseguiu antes por conta da Covid, da guerra da Ucrânia, esses argumentos que estão sendo, em geral, mobilizados. Então, para você falar com um eleitor que deixou de ir na urna no primeiro turno, de fato, é uma tarefa difícil, porque as abstenções no Brasil, a gente teve um número mais alto agora em 2022, mas, no geral, elas têm essa faixa, 17% a 21%, 22%. É por aí que a gente tem, a nossa história é essa, até 20%, 21%. Quando a gente vai para o segundo turno, há uma tendência de que essa abstenção aumente, mas não tanto também. Então, convencer esse eleitor que já não foi no primeiro turno, aí agora, de fato, é uma tarefa dura, né? Pelo nível de campanha que a gente tem visto nesse segundo turno. Mais de 30 milhões é muita gente, né? Tentar conseguir fazer com que toda essa gente, né, Leandro, vá votar mais de 30 milhões, trazendo algumas complexidades de quem eventualmente tem alguma descrença, pensando, para que eu vou votar, o que vai mudar? E a gente sabe que existe esse tipo de sentimento. Existe também quem não gosta dos dois candidatos e faz parte do jogo, os eleitores têm as suas liberdades, né, seus amores e dores em relação às promessas e ao histórico dos dois candidatos, que tem fatores ali bastante sensíveis. Tem as questões de renda também, a questão de liberação ou não de transporte público. Aliás, esse é um assunto que pegou muito essa semana, né, Leandro? Porque, apesar da liberação do STF para a gratuidade, as cidades têm a sua independência. Elas podem ou não fazê-lo. E mais do que isso, alguém tem que bancar. É de graça? Vai ser bancado por quem? E aí entra, né, Leandro, a questão também dos interesses políticos. Porque se você tem cidades que tem na gestão alguém que eventualmente não concorde com isso, ou que ache que a liberação da gratuidade pode favorecer mais um candidato, aí a gente vai entrando num campo cada vez mais sensível, né? E essa questão do transporte público, né, da gratuidade do transporte público, ela ser um fator determinante para a abstenção. Não é bem assim, né? Acaba que se torna um dogma, né, desse momento da eleição. Os partidos têm divulgado isso como se fosse um fator absolutamente relevante para diminuir a abstenção, mas não é bem assim. A gente fez um levantamento aqui, eu e o nosso produtor Pedro Guimarães, a gente pegou as taxas de abstenção do primeiro turno de 2018 nas capitais que fizeram passe livre agora. A gente comparou, portanto, a abstenção de 2018 com a de 2022 nas 11 capitais que liberaram o passe livre no primeiro turno das eleições. E dessas 11 capitais, só 3 delas conseguiram reduzir a abstenção com o passe livre agora, né? O passe livre, então, o passe livre não foi determinante para reduzir as abstenções, pelo menos nesse recorte que a gente fez das 11 capitais que tiveram o passe livre. E uma redução de abstenção que, por exemplo, ocorreu aqui na cidade do Rio de Janeiro, comparando o primeiro turno de 2018 com esse agora de 2022, essa redução ela não chegou a 1%, né? Então, algo, né, que os partidos eles estão, claro, se mobilizando. Nessa semana, por exemplo, para trazer uma apuração também. Eu falei com um dos coordenadores da campanha do PT e ele me colocou, né, que o passe livre para as regiões Norte e Nordeste é tido como fundamental para tentar diminuir essa abstenção. E a geografia do Brasil mostra que nessas regiões, de fato, pode ter uma diferença maior, né, o passe livre ser decretado a nível estadual. Mas a nível municipal, a responsabilidade é lógico, né, dos municípios,
olhando para os dados do primeiro turno, a gente não tem nenhum elemento que consiga olhar para o mapa do país e as abstenções e dizer o seguinte, olha, a abstenção prejudicou mais o Lula do que o Bolsonaro, ou ao contrário, a abstenção prejudicou mais o Bolsonaro do que o Lula. Porque foi tudo mais ou menos na mesma régua, né, da nossa história política, ela se cumpriu, ela se manteve no mesmo padrão que a gente viu de 2018, 2014, 10, enfim, todas as eleições elas tiveram um padrão muito semelhante, que o passe livre não mudou e que a própria disputa que mobiliza tanta atenção, você ter um presidente disputando a reeleição contra um ex-presidente, isso é único na nossa história, nem isso foi capaz de mudar até aqui esse padrão que a gente teve nas nossas últimas eleições.